Pessoal, sejam bem-vindos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos a mais um momento, né, irmãos, em que o Espírito Santo está sobre nós aqui, para que possamos viver os tempos da graça, os tempos da glória, os tempos da unção profética que o nosso Deus tem a revelar sobre nós. Eu quero orar por você que chegou aqui hoje e de alguma maneira está se sentindo abatido, cansado, oprimido, debilitado, sem expectativa, sem esperança. Eu quero declarar que aquilo que desandou na sua vida, você vai voltar a gerar frutos. Frutos de paz, frutos de alegria, frutos de prosperidade, frutos de coisas novas. Existe um tempo, bem-vinda Thaís, existe um tempo novo de Cristo em nossas vidas. Existe um tempo de possibilidades, oportunidades. Existe um tempo em que o Espírito Santo de Deus está revelando a nós um tempo de acontecimentos novos. Um tempo em que sejamos erguidos, lavados, sustentados, protegidos pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza, irmãos, que a maior luta espiritual que você enfrenta é contra você mesmo. Porque toda hora o diabo diz para você, não vai acontecer, as coisas não vão se cumprir, você não vai chegar onde precisa, a proposta de Deus deu para trás, os desígnios de Deus não se cumpriram, e Jesus está dizendo para você hoje: permaneça, porque a vitória, ela é de quem permanece, de quem persevera, de quem continua confiando no propósito da graça de Deus. Às vezes nós olhamos para a situação e nós temos tudo para desistir, mas o Mestre te chama a prosseguir. O Mestre te convida a seguir em frente. O Mestre te coloca de pé esta noite para você seguir com Ele, independente daquilo que você está sentindo. A palavra para você hoje, eu vou pregar o que está em Atos 28. Se você gosta de acompanhar a leitura, você já abre a tua palavra aí em Atos 28, porque eu tenho uma palavra de fé, de vida para trazer para você hoje. Tem uma palavra que vai mudar a tua expectativa, vai mudar o cenário que você está vivendo, vai mudar o direcionamento profético que você está vivendo. E eu creio em tempos novos. Eu creio nos tempos de Deus que estão chegando para nós. Eu creio nos tempos do extraordinário que nós estamos vivendo. Eu creio naquilo que é sobrenatural, que é o reino de Deus que vai chegar para nós. Irmãos, a pastora não cansa de falar sobre sentimento. E não vou cansar nunca, irmãos. Porque uma das maiores ferramentas do diabo é o nosso sentimento. Satanás ele atua com questões. Hoje eu não estou bem, amanhã eu não estou bem, depois de amanhã eu não vou conseguir realizar isso. Será que eu vou conseguir viver isso? Ele nos domina pelas dúvidas que nós carregamos. Ele nos conduz de acordo com aquilo que estamos vivendo. Irmão, quem é que disse que você não viveria dificuldades? Quem é que disse que você não teria batalhas? Quem é que disse que você não enfrentaria dias conturbados? Mas a matemática do céu é que você esteja de pé no meio desta batalha, para você viver aquilo que é sobrenatural e extraordinário, que procede do trono da graça de Deus. Nós olhamos para os lados e dizemos assim: Deus, por que eu estou enfrentando isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que elas acontecessem? Jesus está olhando para você. E Jesus ele está declarando um movimento de Deus sobre tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre tudo aquilo que você vai colocar as tuas mãos.
você olha para tudo que está vivendo e você diz assim: quer saber, diabo? Eu vou prosseguir. Quer saber, Satanás? Tu não vais me desanimar mais um processo. Quer saber, enfermidade? Eu creio num Deus que tem poder de operar no mundo espiritual. Eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que salva. Eu creio num Deus que liberta. Eu creio num Deus que tem o poder de transbordar e transformar. Eu creio num Deus que muda toda a minha história. Eu creio num Deus que, ainda que o cenário seja improvável, eu vou prosseguir. Mas, pastor, o cenário é improvável, irmãos. Quem é que diz que para Deus fazer milagre você precisa estar dentro de um cenário provável? Quem diz que para Deus mudar a tua história você precisa estar vendo as coisas acontecerem do teu jeito? Quem disse que para você colher você precisa ficar acompanhando o fruto? Eu tenho plantado, mas eu creio num Deus que tem o poder de abrir portas aonde elas não existem. Eu creio num Deus que tem poder de movimentar o sobrenatural. Eu creio num Deus que tem poder de quebrar toda a essência da dúvida, do medo, toda a essência da indisposição. Tem dias, irmãos, que as coisas vão sair totalmente fora daquilo que você esperava. E tu quer saber de uma coisa? Tu vai ter que olhar para o cenário e vai ter que dizer: eu vou seguir. As coisas vão sair fora daquilo que você imaginou. Ah, eu queria esse projeto, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo. E as coisas não acontecem como você acha que elas tinham que acontecer. E sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe a materialização exata dos projetos que você precisa. Deus sabe exatamente para onde você vai, o que você precisa, qual o caminho que você precisa seguir. Ele sabe exatamente qual é a direção que você precisa pisar os teus pés. Mas você olha e você diz assim: eu queria que fosse assim. E aí Deus não te responde. Porque o querer de Deus tem que operar acima do meu. Eu é que preciso me comportar dentro da proposta e da estratégia que Deus tem para mim. Não é Deus que tem que se colocar na minha direção. Sou eu que tenho que me pôr na direção do Mestre. E eu tenho algo a dizer a você. Porque quanto mais você caminhar apropriado naquilo que você acha, menos você vai fazer colheitas na presença. Quanto mais você olhar para o cenário e dizer: ai, o cenário é desfavorável, Deus não está lembrando de mim, Deus não está falando comigo, aí Deus não fala mesmo. Porque Deus não muda a história de quem não confia nele. Deus não muda a história de quem carrega ansiedade e não carrega certeza. Vou dizer de novo: Deus não locomove quem escolhe ficar parado. Quem escolhe cometer um monte de delitos e depois acha que Deus tem que responder com urgência as coisas que cometeu errado a vida inteira. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: a ciência do céu está chegando aqui hoje, irmãos. O poder e a graça de Deus estão sendo derramados aqui hoje. A autoridade espiritual que procede do trono da graça de Deus está sendo revelada aqui hoje. O cenário pode não ser favorável, mas você olha para o cenário e diz: vou desistir de tudo. E Deus está olhando para você e está falando: não aprende nada, não aprendeu nada até agora. Aí Deus permite que algumas áreas da sua vida sejam tocadas, para ver se você vive uma evolução, que Deus está esperando que você viva essa evolução há muito tempo. Eu vou voltar a dizer para vocês que eu não sei quem foi que criou essa história de que crente não passa processo, de que crente não passa batalha, de que, pastora, depois que eu me tornei crente, tá tudo dando errado. Ei, a tua vida sempre foi errada.
Você sempre viveu no vale do endividamento, das perdas. É porque agora você acha que Deus tem que resolver as tuas questões que você cometeu errada. Mas eu quero ministrar uma palavra para vocês hoje, que está em Atos 28, sobre Paulo em Malta. Paulo em Malta. Nós olhamos para nós e nós começamos a pensar o seguinte: por que, Deus, que eu estou vivendo dentro desse cenário? E Deus está dizendo, porque tem um comportamento que precisa ser mudado. Tem uma imaturidade que precisa ser vencida. Tem um pensamento que precisa ser repreendido. Prosperidade. Tem uma atitude que precisa ser confrontada e o céu está te confrontando a dar novos passos dentro do ambiente que você está conectado hoje. Pastora, como assim? Bom, se teus filhos derem problema, você deixa de ser mãe? Não. Eles podem não estar como você quer, mas você continua sendo mãe. Se teus pais derem problema, você deixa de ser filho? Não. Eles podem estar longe, mas o laço sanguíneo mantém o laço entre vocês. E Deus ama o filho que Ele preparou e projetou. E Deus quer que você viva coisas grandes, coisas excelentes, coisas extraordinárias. Deus quer que você se levante, que você olhe para os lados e diga: Deus, eu vou prosseguir ainda que o cenário seja desfavorável, ainda que uma batalha espiritual esteja preparada sobre mim, ainda que uma guerra esteja levantada contra mim, eu vou seguir em Cristo Jesus. O que é fé, pastora? Fé é acreditar naquilo que eu não vejo. Não é, irmãos, me vitimizar, dar piti, porque algo não aconteceu do meu jeito. Isso não é fé. Isso é imaturidade. Fé é comprometimento com a palavra. E se a palavra disse para mim que tem um tempo de vitória, então eu sou comprometida com aquela palavra. Não importa o que eu estou vendo, não importa o que estão falando, não importa quais são as sementes que estão germinando em torno de mim. Eu vou ser a árvore que dou fruto no meio dos espinhos. Declara essa palavra no mundo espiritual. Eu vou ser a árvore que dá frutos no meio dos espinhos. Eu serei a árvore que alimenta os outros, que produz oxigênio. Eita Deus! Tem gente que está passando um vale aqui, mas a tua árvore é produtora de oxigênio para outras pessoas. Oh, aleluia! A tua árvore, a tua vida pessoal, ela tem sido produtora de oxigênio para os outros. Tem gente que olha o teu testemunho e diz assim: eu estou de pé. Porque essa pessoa está de pé apesar de tudo. Ela está prosseguindo de pé. A tua árvore é a tua vida. Você tem que ser um produtor de oxigênio aonde você passar. E ainda que aquele dia não seja dia de chuva ou dia de sol, eu sou a árvore que produz oxigênio. Eu sou a árvore levantada por Deus para ser erguida, restaurada, lavada, para desenvolver frutos. Deixa eu falar outra coisa para você. As ervas daninhas não conseguem competir com a força que o Espírito Santo de Deus tem derramado sobre mim. Com o poder e a graça do Espírito que tem sido reveladas a mim, a minha árvore é produtora de oxigênio. Aonde eu coloco os meus pés, eu sou a própria produção da bênção de Deus. Oh, racandarabastube na manaque descia.
Mas eu olho e digo assim: ah, Deus, mas tem espinhos criando em torno de mim? Independente dos espinhos, irmãos, a minha posição é produzir oxigênio. Deixa eu te dizer, independente dos espinhos, a minha produção é manter o oxigênio. Ei, tarabadasubia, que bandasi, araquedavassou, reandaçu de campi, aramabia. Se tem pessoas produzindo espinhos fora, sou eu o gerador de ambientes, porque eu fui preparado pelo céu para gerar oxigênio para os outros. E Deus está dizendo para você hoje. Tem gente que começa a nascer um espinho, ela diz: ah, vou desistir de tudo, vou abrir mão de tudo, vou sair daqui, vou não sei para onde. Deus está dizendo: sabe por que você não consegue crescer onde está? Porque tu não tem paz. Porque tu está preocupado com a opinião dos outros. E quem anda preocupado com a opinião dos outros não produz em lugar nenhum. Porque aonde você vai também tem outros. E é por isso que a tua vida não prospera. Oh, rebanda sub na mandarabasubia. Eu vou ser bênção aonde Deus me colocou. O cenário, quem vai mudar o cenário é a produção de oxigênio que eu carrego. Meu Deus, é a produção da graça que repousa sobre mim. Nós precisamos olhar para os lados. E nós precisamos ter a condição de pensar o seguinte: Deus nunca mudou. E se Ele nunca mudou, os espinhos vão cair por terra e eu vou prosseguir. Se Ele nunca mudou, Ele vai preparar o caminho para eu frutificar aqui onde eu estou. Ele vai projetar o caminho para eu estar adiante dEle, vivendo a frutificação da honra e da glória e da graça dEle. Mas quando eu tenho a intenção de manipular os cenários, ai, irmãos, o diabo entra junto comigo. Porque tem cenários muito bonitos que estão ali, bênçãos disfarçadas. E tem cenários muito feios que você está vivendo, que daquele cenário feio vem uma grande mudança de espaço na sua vida. E Deus está dizendo para nós esta noite: pare de viver baseado no que vê, no que sente. Irmãos, deixa eu definir aqui: fé é a pessoa que anda não pelo que sente, não pelo que vê, mas pela certeza do que carrega. Fé não é a pessoa andar igual uma barata tonta pra lá e pra cá, vou ver isso, vou ver aquilo, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou me movimentar nisso. Não. Fé, eu só saio do lugar quando Deus mandar. Se Deus não mandar, eu não faço nada. Eu não tomo nenhuma decisão se Deus não tiver no negócio. Fé não é eu sair de um lugar porque tem espinhos. Muito pelo contrário. Eu serei o oxigênio. Deus me preparou como oxigênio vivo. E eu vou seguir com Deus porque Ele tem o poder de operar, de ministrar, de curar, de libertar, de mudar os cenários que eu estou vivendo. Mas quando eu olho para mim e quero parar de produzir oxigênio, porque tem espinhos nascendo em torno de mim, porque a terra não está produzindo em torno de mim aquilo que eu esperava, mas eu sou oxigênio. Eu preciso dar frutos. Eu preciso continuar mantendo o oxigênio vivo. Eu preciso continuar de pé, independente do que está em torno. Jesus está dizendo para mim e para você:
Você precisa manter o oxigênio. Porque a árvore, para dar frutos, ela precisa estar saudável. Porque nem todas as estações são estações de frutos. Tem a época que as folhas caem. Tem a época que elas nascem de novo. Tem a época dos frutos. Tem a época que os frutos caem. Mas eu não posso estar mobilizado, irmãos, em um período, esperando que Deus cumpra aquilo que eu acho que eu tenho que cumprir dentro da estação que eu acho que tem que acontecer. Deus não trabalha desse jeito, irmãos. Deus trabalha com os tempos exatos. E os tempos exatos de Deus não são os nossos tempos. O tempo exato de Deus não é a nossa produção. A autoridade da graça que repousa sobre nós. Pastora, tem espinhos nascendo em torno de mim. Continua produzindo oxigênio. Continue se mantendo saudável. Mas continue produzindo oxigênio. Porque a primeira ferramenta do diabo é tirar o teu ar. Ele tira o teu ar. Ele exclui a tua respiração e ele vai tocando na tua saúde. Então aquela árvore saudável se torna frígida, oca e sem expectativas. E quantos que estão aqui nesta live hoje estão deixando Satanás tocar no teu ar? E sabe o que representa o ar, irmãos? Quem é o Pai que nos deu o dom de respirar? Foi o nosso Pai Celestial. O oxigênio é o fôlego de vida. O que foi entregue a Adão pelas narinas? Foi o fôlego de vida. Deus preparou o barro. E Deus falou, agora falta, ó. E Deus sopra o fôlego. E aonde é que Satanás está tentando tocar em nós? No nosso fôlego. O diabo está querendo tirar de nós a autonomia de respirar, a autonomia de prosseguir, porque existem espinhos tentando me sufocar. Oh, aleluia! Mas só que tem uma coisa. Eu só vou sufocar se eu parar de produzir o oxigênio para ficar focado naquilo que está me sufocando. E tem gente aqui que está dando muito mais autonomia ao que está te sufocando do que o oxigênio produzido por Deus, do que as possibilidades que Deus tem para você. Você está focado no que está dando errado, no que não, mas você perdeu a disposição de orar. Você perdeu a disposição de lutar. Você perdeu a disposição de crer. Você perdeu a disposição de prosseguir. E Jesus está dizendo para nós hoje aqui: se você perdeu o fôlego, se você perdeu a visão, se você passou a dar mais audiência aos espinhos do que propriamente ao oxigênio que procede de Deus, tem um tempo novo de Deus que precisa chegar para você. Tem um tempo novo do Espírito que precisa acontecer na tua vida. A árvore, ela tem que continuar produzindo oxigênio. Mas para ela produzir oxigênio, ela precisa ter a sua raiz bem alimentada. E esta noite, Jesus está falando com você. Você precisa do combustível da fé. Você precisa voltar a olhar para a fé e dizer: Deus, me refaz. Me levanta, porque tem espinhos, mas eu escolhi me alimentar daquilo que provém de ti. Eu escolhi me manter de pé, mesmo em momentos de batalha.
Mesmo em momentos de luta, eu quero prosseguir com o meu Deus. Eu quero alimentar as minhas raízes daquilo que procede de Deus. Eu quero manter mesmo vendo os espinhos, o meu oxigênio. Porque, irmãos, vai chegar uma hora que o sol vai queimar os espinhos. Mas eu, que sou um produtor de oxigênio, eu vou permanecer de pé. E essa palavra é para você que tem dado muito mais audiência às dificuldades do que a fé. Você até diz que tem fé. Ah, pastor, eu tenho fé. Mas, irmãos, falar que tem fé é uma coisa, praticar é outra completamente diferente. Eu vou dizer de novo. Dizer que tem fé é uma coisa, colocar em prática é outra completamente diferente. Porque é muito fácil eu dizer que tenho fé, mas estou desesperada, estou desesperado, estou surtando. Que fé que você tem? Nenhuma. Você tem fé nenhuma. Isso é uma conversa fiada, uma caricatura. Mas quando eu tenho fé, eu me levanto e me posiciono no mundo espiritual. Eu olho para os cenários e digo: olha só, diabo, eu tenho um Deus que é poderoso na batalha. Eu tenho um Deus que é grandioso. Eu tenho um Deus que tem poder de operar no mundo espiritual. E eu tenho certeza que eu estou sendo sustentado pelo fôlego de vida que vem do trono da graça de Deus. Estou sendo erguido pela proposta que meu Deus me fez, que era soprar fôlego sobre as minhas narinas. E eu vou prosseguir de pé, independente dos espinhos que estão se tornando em torno de mim. A minha força, ela não vem daquilo que eu estou olhando em torno de mim, mas a minha força, irmãos, ela prossegue do oxigênio, do fôlego, das minhas raízes, daquilo que eu venho produzindo diante da graça de Deus. E ainda que o cenário seja desfavorável e de espinhos, eu tenho raízes e eu tenho fôlego. E o Deus que eu sirvo, Ele vai mudar o cenário em torno para me abençoar, para me honrar, para me levantar, para me sustentar, para me erguer, para mudar a minha posição espiritual, material e intelectual. Os que têm raízes não são precipitados. Me disse o anjo do Senhor aqui agora. Todo mundo que tem raiz, Daniele, não é precipitado. Quem tem raízes, confia. Quem tem raízes, não deixa Satanás dominar o seu eu. Sabe por quê? Eu estou aqui para produzir oxigênio. E se eu estou aqui para produzir oxigênio, podem os espinhos se levantar em torno de mim. Eu estou de pé, porque as minhas raízes são fortalecidas pelo trono da glória e da graça de Deus. Mas, se eu não tenho raízes, eu olho para os espinhos e digo: vou sair daqui. Vou abandonar isso, vou abandonar aquilo, vou viver isso, vou viver aquilo, e fico igual um doido, rodando e gerando prejuízos. E aí diz Deus: por quê? Aí Deus está dizendo: ou você confia nos espinhos, ou você confia na raiz e no oxigênio. Meu Deus! Ou tu confia no processo que produz o oxigênio, ou você sai e morre. Porque árvore que não tem raiz, ela não pode estar de pé. Porque o que mantinha ela de pé eram as raízes. E quantas pessoas tomando atitudes porque viram um espinho? Ah, tem um espinho aqui, tem um espinho ali, tem um espinho acolá. Ah, eu vou desistir porque tem espinho.
Você não é um produtor de raízes. Você é motivado pelos espinhos. E é por isso que você joga fora as coisas que Deus coloca na tua mão, porque não tem raiz. Quem não tem raiz, fecha as portas que Deus abriu. Abandona a obra, abandona Deus, abandona tudo. Sabe por quê? Porque não está enraizado. Não tem relacionamento com raízes. Aí qualquer espinho que deixa de produzir o sol porque entrou na tua frente, aí o sol já não está mais chegando como antes. Aí você diz, eu preciso sair daqui. Aí Deus está dizendo, quando tu sai, tu arranca as raízes. E se tu arranca as raízes, tem uma hora que a árvore vai morrer, porque ela não vai suportar o processo sem raízes. E Deus está dizendo para nós aqui hoje, é tempo de você olhar e você trazer à vida aquilo que Deus quer que você viva, o lugar que Deus quer que você prossiga, o caminho que Deus quer que você avance, o poder e a graça de Deus que precisam acontecer na sua história. Mas todo espinho que nasce, você desabilita o oxigênio. Você olha para o espinho e diz, ai, tem espinho, o que eu vou fazer? Aí arranca as raízes. E Deus está dizendo para você, pare de arrancar as suas raízes por conta dos espinhos. Porque dependendo do grau da árvore, até calçada a raiz quebra, que dirá arrancar a raiz dos espinhos. Aonde você precisa operar é no fortalecimento das raízes. E Jesus está dizendo para você que hoje é tempo de se fortalecer na graça. É tempo de se fortalecer na fé. É tempo de se fortalecer no propósito. É tempo de seguir em frente em Cristo Jesus. Mas eu olho, aí eu vou desistir porque tem espinhos. Eu abandono a fé. Eu saio dos lugares onde Deus me colocou. Eu começo a me comportar como antes. Sabe por quê, irmãos? Quem não tem relação com raízes, não tem paradeiro. Meu Deus! Só tem paradeiro quem alimenta raízes. Os demais são árvores mortas, que arrancaram as raízes e perderam a produção do oxigênio. E é por isso que tem pessoas convalescendo no campo. E você está olhando e está dizendo, como é que pode? Jesus está dizendo, sabe por quê? Porque por qualquer motivo arrancou as raízes. Porque algo deu errado. Porque alguma coisa não aconteceu como ela queria, como ele queria. Porque um processo está difícil. Mas ela simplesmente arranca as raízes, dana-se. Não importa aquilo que ela construiu na graça. Ela é motivada por espinhos. Quem é motivado por espinhos perde o oxigênio que procede da graça de Deus. Sônia, que nunca mais nenhuma área da sua vida seja tocada pelos tentáculos de Satanás. Seja erguida, sustentada, levantada, lapidada pela autoridade do céu. Mas quando eu tenho raízes, irmãos, é ruim. Quem vai ter que sair são os espinhos. Porque minha base é forte. As minhas raízes produzem. E não tem espaço para mim e para espinhos. Eu tenho sido alimentado pelo Deus Santo e Poderoso. E nós olhamos para nós e falamos assim, eu vou parar de produzir oxigênio porque tem espinhos? Não tem sentido, irmãos. Eu vou continuar produzindo mais raízes e mais oxigênio. E os espinhos vão perder a velocidade e vão morrer. Oh, aleluia! O espinho não vai suportar o teu desenvolvimento. Flores. O espinho não vai que a prosperidade de Deus chegue até você. O espinho não vai suportar o teu desenvolvimento.
O espinho vai olhar para você e vai dizer: eu não posso com essas raízes. Deus, não dá para eu lidar com isso. Eu preciso, Jesus, que as tuas mãos de poder e graça estejam sobre nós. Eu preciso que a autoridade profética do Pai esteja conosco. Mas a força do Espírito está em nós. E tem gente que já entendeu a palavra, que já está dizendo: perdão, Senhor. De tão poderosa que é a presença, né, irmãos? Porque Jesus, ele começa, Jéssica, que nenhum tentáculo de Satanás toque nenhuma área da tua vida. Todos os tentáculos sejam quebrados, para que o poder de Deus seja produzido na vida de vocês. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que diz assim: eu vou desistir, porque tem espinho, pastor. Eu vou desanimar porque Satanás está tocando em uma área da minha vida. E Deus está dizendo: tu precisa de fôlego, tu precisa de oxigênio, porque os espinhos é que vão perder a força diante da alimentação espiritual que você recebeu. Oh, aleluia! Arabada subiramanduque da cia. Eite candarabassague aramantoreia. Obinou recandarabasubinamanade canastia. Tem espinho que vai olhar para o teu vício, para as tuas folhas, para os teus frutos, e vai dizer: acabou para mim. Porque o papel do espinho, irmãos, é espetar. Mas se você mantém o oxigênio, o espinho não suporta o processo. Porque as tuas raízes vão começar a entranhar nos espinhos, ó. Olha aqui, ó. Olha o que as tuas raízes vão fazer. Elas vão arrancar os espinhos. Tem gente que está olhando para você e está dizendo: vamos levantar espinhos. Sabe por quê? Porque ela é emocionada. Ele é emocionado. E Jesus está dizendo: produza raízes, produza oxigênio. É o diabo que vai ter que soltar o que é teu. É Satanás que vai ter que sair da tua casa. É Satanás que vai ter que sair da tua despensa. É Satanás que vai ter que sair do teu casamento. É o diabo que vai ter que sair da tua vida financeira, irmãos. Sabe por quê? Porque eu estou muito mais focado na produção das raízes. E em receber o oxigênio, o fôlego. Porque uma das manifestações de Deus com o homem é o fôlego. Quem lembra de Adão? Quem lembra de Adão? Ruth, carrega a chave dos celeiros. Adão era barro, era pó. Mas aprove a Deus soprar fôlego de vida. Então o oxigênio é um ponto de relacionamento entre o homem e Deus. Deus! Se eu deixo o diabo tocar no meu fôlego, ele vem e destrói todas as áreas da minha vida. E tem pessoas aqui que estão abrindo mão do fôlego para olhar para os espinhos, deixando Satanás conduzir a vida dela como bem entende. E Deus está olhando para você hoje dizendo: ei, peraí. Você precisa alimentar as raízes. Você precisa manter o fôlego de vida. Irmãos, Adão era pó, era barro. Mas o Pai sopra e Adão vem a vida. Mas em algum momento ele deixou a serpente tomar o fôlego. E ali tomou todas as áreas da vida dele que tinham sido projetadas pelo nosso Pai. E nesta tarde, noite, eu quero ministrar na tua vida o seguinte: não deixe nenhum espinho tirar o teu fôlego de vida. Não deixe nenhum espinho subtrair das tuas raízes o fôlego de vida. Rabanda subi na mandarabassou de canderabenaga. Ei, te candarabassubi anemambia. Porque, irmãos, quem vai ter que sair do entorno de você são os espinhos. Porque, quer saber, pastora? Eu vou validar minha raiz
eu vou manter o meu oxigênio, que me faz ter relação com o eterno, que me faz caminhar dentro da graça, da glória, do poder, da autoridade. E o diabo vai ter que soltar o que é meu. E se talvez você chegou aqui hoje dizendo: ah, pastor, eu estou perdendo fôlego, tem espinhos se levantando contra mim. Alimente as raízes. A fé é o ponto de alimento entre você e Deus. É olhar para os espinhos e dizer: eu tenho raízes. Olhe bem, você pode declarar no mundo espiritual: eu tenho raízes. Tu vai olhar para os espinhos e vai dizer: eu tenho raízes. Eu tenho recebido a produção do eterno, a produção daquilo que é sobrenatural, daquilo que é extraordinário, daquilo que é grande, daquilo que é santo. E nenhuma condenação vai romper as minhas raízes. E nem o fôlego que procede do trono, da graça, do poder e da autoridade de Deus. E se talvez hoje você chegou aqui dando habilidade às ervas daninhas, aos espinhos, ei, você tem raízes. Você precisa voltar a acreditar nas suas raízes. Você precisa voltar a ter o fôlego que procede de Deus. Você precisa se colocar de pé para viver a proposta da graça de Deus. Você precisa se levantar para viver aquilo que é extraordinário, aquilo que é sobrenatural. Você precisa olhar para Deus e dizer: eu tenho raízes. Nenhum espinho vai produzir a produção de oxigênio do eterno. Oh, Rabandarabassubi adecampi anamácia. Satanás está tentando tirar teu fôlego. O diabo está tentando tirar a tua alegria, a tua paz, a tua esperança. Mas só que Jesus manda eu dizer a você: você tem raízes. Quem vai morrer são os espinhos, são as ervas daninhas. Você vai seguir. Você vai ficar de pé, você vai continuar respirando. Você vai continuar produzindo oxigênio, porque esta é a tua parcela com Deus. Tem gente aqui que já estava se declarando morto. A minha árvore morreu, os espinhos tomaram conta, e Deus está dizendo: nada disso. Você tem raízes. Levanta a tua cabeça para respirar. Levanta a tua cabeça para alimentar as raízes. O diabo não pode tirar a tua frequência. O diabo não pode tirar das tuas mãos a produção da glória e da graça de Deus. Mas o diabo, ele bota tantos espinhos em torno de você, que você olha e diz assim: eu tô morto, tô morta. É tudo um engano do diabo. Você tem raízes. Respira aí onde você está, ó. Faz assim, ó. Isso é fôlego, irmãos. É a parcela que Deus soprou sobre Adão, para que sejamos seres viventes. Enquanto eu carrego o fôlego, eu estou vivo. Enquanto eu estou vivo, eu tenho que ser produtivo. Enquanto eu sou produtivo, eu tenho que viver cenários de glória e de graça na presença do meu Pai Celestial. Alguém está fazendo você acreditar que os espinhos estão mais produtivos do que o oxigênio. A minha raiz me fortalece para eu ter a respiração pura e genuína do eterno, para que eu viva as coisas extraordinárias do meu Pai Celestial. Então, se você chegou aqui agora à noite, abatido, cansado, debilitado, desestruturado, triste, peraí. Repita aí:
Escreve aí, eu tenho raízes. Quem puder escrever aí, vamos validar esse processo do céu na tua mente, no teu estado intelectual. Diga, eu tenho raízes. Sabe por que você tem raízes? Porque no dia que não chover, as raízes mantêm você de pé. No dia que não chover, as raízes mantêm você de pé. Porque você carrega alimentos poderosos enraizados na tua estrutura espiritual. Então talvez você está olhando para o cenário que você está vivendo e está dizendo, pastora, tá difícil porque tem espinhos. Mas você tem que dizer para os espinhos, eu tenho raízes. Você tem que abrir a tua boca e dizer para os espinhos, eu tenho raízes. Eu tenho raízes. Eu tenho raízes. Eu tenho produção de raízes e oxigênios. Não são os espinhos que tem que ditar qualquer tipo de qualquer tipo de regra na sua história. Não. É você que vai dizer para os espinhos que você carrega raízes. É você que vai dizer para as dificuldades, eu tenho fôlego de vida, porque o meu Pai soprou sobre as minhas narinas e eu vou seguir de pé. Irmãos, eu vou ler Atos 28, mas a palavra tomou um rumo aqui através do Espírito Santo de Deus. Quem você acredita? Eu acredito que todos acreditem aqui, que enquanto eu estou pregando, tem um anjo do Senhor reproduzindo palavras aqui para mim. Tu crê nisso? Se você me acompanha, você sabe que eu sou profeta. Você sabe que as profecias que a gente entrega aí têm se cumprido. No tempo que eu estou aqui falando, eu escuto o anjo ministrar palavras-chave. E essas palavras-chave, elas vão virando mensagens. É assim mesmo. Eles ministram uma palavra-chave, e aquela palavra-chave eles vão ministrando outra palavra-chave, e eu vou ouvindo e vou alicerçando a palavra aqui. Por isso que vocês têm entendido que muitos dias as palavras são sobrenaturais. Você fala, tá sobrenatural o que tem sido pregado aqui. Porque é mensagem do céu, irmãos. Não é mensagem do meu coração. Não é algo que eu... A única coisa que eu faço é estudar, é produzir, né? Eu produzo. O que eu faço? Eu produzo o oxigênio. Mas as raízes, elas vêm lá do alto. Eles enraizam em mim e eu continuo produzindo oxigênio. E é isso que Deus espera de nós. Que nós continuemos produzindo oxigênio, ainda que as situações não pareçam favoráveis. Mas eu vou produzir oxigênio porque Deus está no comando e no negócio. E a projeção dele nunca falha. E nós vamos abrir a boca para os espinhos e vamos dizer, olha só, espinho, pode soltar o que é nosso. Porque, seja bem-vindo, porque nós vamos continuar profetizando. Bem-vindo, pastor, Deus abençoe. Vamos continuar profetizando, crescendo. Vamos continuar exalando o poder e a autoridade do Eterno, independente do que estamos vendo, independente de como as coisas estão condicionadas. A minha relação são com as raízes. A minha relação é com aquilo que eu venho me alimentando da glória e da graça de Deus. Porque no dia que o sol estiver queimando, as minhas raízes produzem alimentos para que eu continue respirando e liberando oxigênio. Oh, aleluia! Boa noite a todos. E eu sei que você está olhando para a tua situação e está dizendo, pastor, ora por mim porque tem espinhos. Qual é a raiz que você carrega?
Declare no mundo espiritual para os espinhos: eu tenho raiz. E o meu Deus sufoca os espinhos pela condição que eu carrego na minha raiz. Oh, aleluia! Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem o poder de operar, sustentar, levantar, exatamente. E eu vou olhar para os lados e vou dizer: diabo, a partir de hoje, você não atrapalha mais o sol, você não tenta tocar nas minhas raízes, porque eu carrego raízes produzidas pelo trono da graça e do poder e da autoridade de Deus. Amém, irmãos? Vamos ler Atos 28, porque eu já poderia até entregar a mensagem aqui, né, irmãos? Depois dessa palavra a gente já poderia até já acabar com a live, né? Bora curtir, irmãos? Bora bater aí 100k de curtidas, dedo na telinha, bora com tudo para cima. Amém? Lembrando que as mensagens estão sendo repostadas na Spotify. Amém? Tá bom, na Spotify e no YouTube, tá? No @pra.daniele com 2 L's Barreto. @pra.daniele com 2 L's Barreto. Se você... Atos 28 não tá lá, não? Do dia 28 não tá lá? Que estranho. Tá bom, depois eu vou dar uma olhada lá pra você, tá? Não sei o que houve. Dia 28 foi quando, hein? Terça-feira? Acho que foi terça, né? Dia 28? Acho que foi, né? Quarta-feira. Tá certo. Vou dar uma olhadinha. Ontem não, ontem. Hoje é 30, não é? Paulo em Malta. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eu quero que você faça uma declaração no mundo espiritual. Deus vai usar os bárbaros para abençoar a minha vida. Diga assim: Deus vai usar coisas improváveis para me manter seguro. Tem pessoas improváveis que Deus vai usar para te abrir uma porta, para te aquecer, para te alimentar, para te abençoar. Deus trabalha com coisas improváveis. Talvez você está olhando para uma direção e dizendo: fulano tem que me ajudar, ciclano tem que fazer isso comigo, beltrano tem que fazer. E Deus está dizendo: ei, eu trabalho com improváveis. Eu trabalho com coisas improváveis, meu Deus. Eu trabalho com aquilo que você não acredita. É da onde você menos espera que eu vou operar e trabalhar, porque eu trabalho com coisas improváveis. Nós, seres humanos, nós trabalhamos com provável. Nós olhamos para o lado e dizemos: vai acontecer dessa maneira, vai acontecer daquela, vai se produzir dessa, daquela. Deus está dizendo: ei, se eu tiver que levantar improváveis, bárbaros, para mudar a tua história, eu estou pronto. Eu trabalho com aquilo que ninguém acredita. Aonde ninguém mais acredita, eu entro para mudar o cenário. Sabe por quê, irmãos? Porque tem portas. Tem portas tão poderosas que só os bárbaros terão força de abrir diante de você. Escute. Deus vai usar gigantes. Deus não usou Golias para abrir porta para Davi, para ele se tornar rei de Israel, para ele ter fama. Deus vai usar bárbaros para abrir portas que só os bárbaros poderiam abrir. A fama de Davi começa a acontecer através de Golias. Não havia nenhum guerrilheiro que Davi pudesse matar para ele chegar ao trono.
dependendo da proposta de Deus, Deus vai trabalhar com um bárbaro para abrir uma grande porta para você. Deus vai operar em um milagre na mão de alguém muito grande, que alguém olhe e fale: é improvável, mas Deus vai trazer o improvável dentro da tua casa para honrar a tua casa, a tua família. Alguém que você olhe e diga assim: é impossível, Ruth, que nenhuma área da tua vida seja visitada por demônios, os tentáculos sejam quebrados, para que a autoridade de Deus esteja com vocês. Deus vai trazer alguém improvável para levantar uma bandeira e ir na tua casa te honrar. Sabe por quê? Porque tem alguns cenários que Deus vai usar pessoas bárbaras, brutas, para abrir algumas portas para você. Forte, né, irmãos? A paz do Senhor a todos. Se alguém não seguiu a pastora ainda, siga, por favor. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Deus pega bárbaros, condiciona eles a terem humanidade com Paulo e com o bando de Paulo. Porque Deus usa aquilo que ninguém acredita para fazer o que Ele quer, e cumprir como Ele quer, da maneira como Ele quer, e levar você aonde Ele quer, e mudar aquilo que ninguém pode mudar. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Pastora, agora que eu estou orando, levantou uma grande víbora e acometeu a minha mão. Fica tranquilo, irmãos. Eu quero que tu fique tranquilo dentro do processo. Continue botando lenha na fogueira. Continue mantendo a brasa acesa. Oh, recandarabassubi edecampi ou decibia. Dignasarabanduque deciminapia. Mas tem uma víbora. Continue botando lenha. Continue botando lenha. Ainda que o cenário seja desfavorável, bota lenha na fogueira. Deixa a brasa acesa. Tem uma brasa que precisa ser acesa na tua vida. Pastora, mas eu estou no meio de bárbaros e ainda apareceu uma víbora. Seja bem-vindo. Este é o mundo de quem anda com Deus. Eu desafio o inferno através das brasas que eu mantenho vivas, através das brasas que eu mantenho vivas pelas alimentações espirituais. Não é porque eu vi um bárbaro que eu tenho que correr, mas se eu confio no processo, Deus usa um bárbaro para me abrir uma porta. Ele usa um bárbaro para me alimentar. E eu coloco fogo. E tem uma víbora tentando tocar em mim. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Resumo da história. Tem gente que um dia te acolheu, te ajudou, mas depois ficou na expectativa de você morrer e inchar através da mordida de uma víbora. Mas Paulo, como tinha muita relação com a fogueira, com a brasa, ele sacode a víbora e a víbora morre. E Paulo continua de pé, sem inchar, sem adoecer, sem acontecer nada. Deus está dizendo para você aqui hoje: tem víboras que vão morder você e vão cair, e você vai sair dessa relação sem nenhum inchaço, sem nenhuma marca. Nada aconteceu na sua vida. Sabe por quê, irmãos?
Porque o sangue que corria na veia de Paulo era o sangue do Cordeiro. Na veia de Paulo havia o sangue do Cordeiro. E a víbora teve que morrer pelo acesso do sangue. Oh! Tem gente que está olhando esperando você inchar. Está dizendo, vai morrer, é homicida, é pecador, é isso e aquilo. Paulo só faz assim, ó. A víbora cai. Porque o sangue de Paulo tinha o sangue puro e genuíno da cruz. Paulo permanece de pé, intacto. Prossegue, pregando a palavra de Deus, curando, libertando, salvando, mudando os cenários. Enquanto que a víbora, ninguém nunca mais ouviu falar dela. Diga assim, eu não vou escutar mais falar das víboras. Que víbora? Não se fala mais em víbora. Mas de Paulo, a gente continua ouvindo falar muito. Jesus está dizendo, tem víboras que vão cair, mas a tua história vai continuar de pé. Aleluia, irmãos. Quem é que recebe esta palavra poderosa? Tá entendendo? A graça que prossegue de Deus. O sangue que corre na tua veia é o sangue do Cordeiro. E as víboras, ao morder você, caem e você continua de pé e prosseguindo. Amém, irmãos? Não é que, pastora, a víbora me mordeu. Tem brasa? Tem mantido a tua brasa acesa? Coloca graveto na brasa, graveto. Mantenha a brasa acesa. Fique tranquilo. Porque a víbora cai e você permanece de pé. Amém? Irmãos, eu queria falar com vocês que amanhã, meio-dia, nós teremos o simpósio do Espírito Santo. Para você que acompanha, que gosta muito de ver a pastora pregando, gosta muito desse canal, se identifica comigo, enfim. Se eu fosse você, não perdia amanhã de nenhuma maneira. Porque amanhã nós vamos estar falando do Espírito Santo de maneira pura, cristalina, como você nunca ouviu falar. E eu tenho certeza que amanhã vai ser amanhã é domingo, Santa Ceia. Domingo vai ter Santa Ceia. Amanhã não, amanhã vamos ter meio-dia o simpósio do Espírito Santo. Batemos 50k para que o nome do Senhor seja engrandecido no meio de nós. Então, amanhã, irmãos, desmarque o que tiver que desmarcar. Participe desse simpósio, que tu vai ver coisas extraordinárias de Deus se cumprirem na sua vida. Tu vai ver coisas novas do Espírito acontecerem na sua vida. Amém? E eu creio, irmãos, que aquilo que é santo, que é extraordinário, vai estar conosco. Amanhã, meio-dia. E domingo, às 8 da manhã, teremos mais uma vez o Domingo do Espírito Santo com a Santa Ceia. Amém? Pastor, eu quero participar. Pega aí um suco de uva, um pedacinho de pão. Domingo teremos a Santa Ceia do Senhor. E vai ser sábado e domingo do Espírito Santo. Eu tenho certeza, irmãos, que vai ser uma experiência única na vida de vocês. Vai ser uma experiência poderosa. Vai ser uma experiência grandiosa. E nós veremos a autoridade e o poder de Deus ser revelado para nós. Amém? Então amanhã, meio-dia, eu estarei aqui, tá? Com o simpósio do Espírito Santo. E eu creio que você vai ser visitado por esse sábado poderoso de autoridade espiritual e profética. Tá bom, gente? Um beijo grande para todos. Amanhã estou aqui ao meio-dia, tá bom? Pra gente participar desse simpósio juntos. Amém? E o poder e a autoridade de Deus vão estar com vocês. Uma ótima noite para vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Não esqueçam de orar por mim, pela minha casa e por esse ministério. Irmãos, quem é que está orando aí pelo templo lá em Encarnação? Já tem gente aí orando por esse templo? Eu tenho pedido a todos, orem pelo templo. Eu agradeço.
orem, 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 orem. Nós precisamos que Deus levante patrocinadores, tá? Precisamos que Deus levante semeadores. Amém? E eu tenho certeza que eu tenho feito propósito por vocês. Por algumas casas aqui eu tenho feito propósito. Dos dizimistas, dos ajudadores. Eu tenho certeza que Deus também vai te dar condição para ajudar nesta obra, tá bom? E Deus vai trazer outras pessoas que vão nos ajudar também. Tá bom, gente? Então um beijo grande para todos, tá? Que o poder e a graça estejam sobre nós. Em nome de Jesus. Até amanhã, tá? 12:00, em ponto. Eu estou aqui no ar. Beijo, beijo. Tchau, tchau.